Depois das históricas eleições de 2014, o programa Argumento está ouvindo os senadores para uma avaliação da conjuntura política que vivemos. Como são os horizontes para 2015, depois de uma eleição tão disputada e com uma diferença tão pequena de votos entre vencedor e vencido. E nessa edição nós estamos ouvindo a opinião do senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Fim das eleições, retomamos os trabalhos normalmente e tivemos o senhor no plenário já fazendo uma análise sobre como é que fica essa composição de forças por aqui depois da eleição de 2014. A oposição ganhou uma nova legitimidade, criou mais corpo do que, por exemplo, nós vimos na atuação da oposição ano passado, por exemplo? Eu acho que a oposição, ela se revigora, não apenas pelas pessoas que chegam aqui pelo voto popular, mas também pelo sentimento que nós conseguimos despertar na opinião pública, um sentimento que estava de uma forma contido, né, e que se exteriorizou durante a campanha, que acabou se tornando o veículo de um movimento cívico para reformas, para mudanças, para que haja mais seriedade na política, mais fidelidade dos políticos aos compromissos, né, pela uma gestão mais competente da economia, para políticas sociais que não sejam meramente assistencialistas, mas promotoras das pessoas que estão mais pobres e mais em situação de renda mais precária, né? Enfim, foi uma campanha que despertou energias que muita gente imaginava que estivessem dormindo. Até mesmo nós paixões, tivemos né? Paixões, nós tivemos movimentos de manifestações de rua no ano passado, e, de alguma forma, esse espírito se manifestou nas eleições. Isso revigora a democracia brasileira. Foi um embate forte, né, e que, no meu entender, revigora a democracia brasileira e revigora a oposição. Com certeza. Senador, a gente viu que um dos temas, uma das pautas principais durante a campanha foi justamente os assuntos ligados à área econômica, que fatalmente chegam ao Senado e vão ser, de alguma forma, debatidos aqui, vão ter um reflexo aqui no Senado. O senhor acha que essas pautas vão chegar a casa e encontrar uma polarização como encontraram no período da campanha? E vai ser um desafio a composição em torno desses temas? Vou esperar o que a presidente vai propor. E ninguém sabe. E ninguém sabe por quê. Porque a campanha eleitoral, até foi o tema do meu discurso, a campanha eleitoral, por parte da presidência, foi uma sucessão de mentiras e de ocultações da realidade. Em nenhum momento ela se conversou lealmente com os cidadãos, dizendo, olha, a situação é difícil, nós precisamos controlar a inflação, as contas públicas estão numa situação que merecem agora mais rigor no próximo governo, né? O crescimento econômico está muito aquém da nossa expectativa e por razões nossas. Ela não disse isso. Ela disse que a falta de crescimento é um problema da crise internacional. Mentira, porque países vizinhos nossos estão crescendo a 4%, 5% ao ano e nós vamos crescer talvez 1%, se tanto. Não é? A inflação não está sob controle coisa nenhuma. A inflação está alta, persistentemente alta. A situação das contas é uma situação muito difícil. Agora, no mês de setembro, o superávit, o déficit acumulado é de 25 bilhões de reais. Né? Os juros teve que aumentar os juros. Hoje os juros cobrados, a taxa básica de juros, levam o patamar de juros cobrados no Brasil para o topo do mundo. Nós somos hoje campeões do mundo em matéria de juros. Ela ocultou coisas que eram fatos apurados pelos próprios organismos do governo, como o IPEA, que apurou o aumento da miséria absoluta de 2012 para 2013. Ocultou. Proibiu que se divulgasse isso durante a campanha. Enfim, então, diante disso, é muito difícil saber o que ela vai fazer se for eleita, né? No seu segundo mandato. A partir da eleição. A partir da eleição. As primeiras medidas que ela tomou contradizem o discurso eleitoral. Aumento de tarifas públicas, a energia já subiu 15%, o ano que vem vai subir mais 15%, a gasolina subiu, o diesel subiu, não é? Os juros subiram. Tudo o contrário do que ela disse durante a campanha. E a campanha acabou agora. Então, diante dessa contradição entre a candidata e a presidente, a gente não sabe o que ela vai fazer. Temos que esperar chegar os projetos aqui para tomarmos posição. Agora, não vai esperar da gente, da oposição, nenhuma complacência. Não haverá.
Nós vamos ser duros na crítica, implacáveis na vigilância do governo. Porque esse é o mandato que nós recebemos. Ela recebeu um mandato para governar e nós recebemos um mandato para fazer oposição. Para um trabalho crítico, né? Permanente. Sistemático e crítico. Funciona. Assim funciona, deve funcionar no Brasil, como funciona no Japão, nos Estados Unidos, em Israel, na Nova Zelândia, em qualquer lugar. É a dinâmica da democracia, é a dinâmica né, da democracia. Senador? Agora, a reforma política foi um tema que, ao voltar dessa campanha, muitos senadores pontuaram, como a própria presidente também pontuou no seu discurso primeiro, que a reforma política é uma necessidade. A oposição também veio, o PSDB está vendo também assim. O senhor também vê assim, que reforma política é uma necessidade, é uma premência? Nós temos dentro do PSDB algumas teses com as quais nós estamos todos de acordo. Achamos que devem ser implementadas para melhorar a legitimidade das eleições, você ter pessoas que são eleitas e que representam mais, pela própria regra eleitoral, com maior proximidade dos eleitores, e que induzam a maior governabilidade, quer dizer, garantam que o Congresso tenha condições de funcionar e produzir decisões num tempo razoável, e decisões efetivas. Então, para isso, nós temos que acabar com a proliferação de partidos. Nós temos hoje 28 partidos representados na Câmara dos Deputados. Não existe 28 correntes de opinião tão distintas, tão distintas. Na verdade, são partidinhos pequenininhos que recebem fundo partidário e esse fundo partidário sustenta um grupo de pessoas que mandam no partido, geralmente, às vezes até famílias, que vivem sem trabalhar, à custa do fundo partidário. Tem que acabar com isso. Não é? Nós somos também a favor do fim da coligação nas eleições proporcionais, eleição para deputado, para vereador, deputado estadual, que falseia o resultado da eleição. No ano passado, o sujeito votou no Tiririca e elegeu o Genuíno. Então, não tem muito sentido por causa desse tipo de coligação. Né? Nós somos também favoráveis a um aumento da chamada cláusula de desempenho. Um partido, para poder ter mandatos garantidos, tem que ter pelo menos um determinado mínimo de votação esparramado por alguns estados no Brasil para poder ter... Espelhar uma representatividade, né? O princípio cresça e apareça. Não é? E nós somos a favor do voto distrital. Quer dizer, os partidos lançam candidatos nos distritos, que são regiões, no número igual ao número de cadeiras a serem preenchidas. Por exemplo, São Paulo elege 70 deputados federais, tem direito a 70 deputados federais, divide o Estado em 70 distritos, cada partido lança um candidato e se elege o mais votado. Você tem uma eleição mais barata e você tem um eleitor que conhece melhor o seu candidato e o candidato que conhece melhor o seu eleitor. Não é? Essas coisas são comuns entre nós. Existe uma corrente também muito forte, até o senador Aécio participa desse ponto de vista, do fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo. Eu, por exemplo, não sou favorável a esse ponto de vista. Mas Por que, senador? Porque eu acho o seguinte, se você tem um bom prefeito, um bom vereador, um bom presidente, um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente, falando dos cargos executivos, por que não reconduzi-lo? Por que tirar do eleitor o direito de reconduzir alguém que ele considere que está cumprindo bem o seu papel? Não é? Eu acho que uma democracia ela se fortalece na medida em que o eleitor tenha mais possibilidade de escolha. Agora, essa não é opinião, é uma opinião hoje bastante minoritária. Essa certo. Não é o consenso no seu partido. Não é, mas eu diria que uma deliberação por maioria, ela seria predominante. Entendi. Eu não tenho dúvida nenhuma. Senador, e o financiamento público, exclusivo público, também não deixa a sociedade mais distante de poder participar, inclusive, disso, de contribuir com uma campanha de um partido com o qual ela se identifica? Claro. O financiamento pessoal, a pessoa poder contribuir com seus recursos para financiar o partido, dentro de determinados limites, evidentemente, eu acho perfeitamente... O fundo partidário já não seria uma forma de financiamento público? Tem muito dinheiro, nós temos financiamento público. No fundo partidário, financiamento público na televisão, no rádio, esse tempo que os partidos detêm para poder fazer seu proselitismo, né, mesmo fora da eleição, isso custa dinheiro, porque é renúncia fiscal. A emissora veicula aquela mensagem e deixa de recolher o imposto correspondente ao preço daquele espaço. Não é? Com certeza. Então, isso é mais de R$1 bilhão por ano. Então, indiretamente é um dinheiro que faz parte desse fundo. Claro. Há ambiente para a reforma política? Agora, só dizer... essa tese do PT é de que só com financiamento público se acaba com a corrupção. Mentira, evidentemente. A corrupção decorre
de justiça lenta, decorre do número excessivo de cargos de confiança que podem ser preenchidos por indicação política, portanto, um mercado de trocas no mundo político. Uma distorção, né, dessa função. E decorre também da má escolha e do mau acompanhamento da gestão daqueles que são escolhidos. O presidente Lula nomeou para a diretoria de abastecimento da Petrobras o senhor Paulo Roberto Costa, que foi indicado por uma pessoa do PP, um deputado já falecido, mas que era conhecido como mensaleiro. Por que nomeou? A partir do momento que você aceita uma nomeação dessa pessoa, né, isso já você aceita as consequências dessa nomeação. E o Lula não é nenhum ingênuo, gente espertíssimo. Né? Quando nomeou, sabia que alguma coisa de errado ali ia acontecer. Agora o senhor toca num assunto que também... E depois tem que vigiar, depois que nomeia, tem que acompanhar. E a presidente Dilma acompanhou, ela foi ministra de Minas e Energia, presidiu o Conselho de Administração da Petrobras. Será que não viu o que estavam fazendo ali? É isso que a CPMI tenta apurar, não é? É isso que a CPMI tenta apurar. E coisas. Isso também é um elemento Agora, que está no horizonte de 2015. Isso não depende da reforma política, entendeu? Entendi. De tipo de financiamento. Você tem político corrupto com voto distrital, com lista partidária, com o sistema atual nem se fala, com financiamento público, financiamento misto. Você tem qualquer que seja, não são as instituições, as leis que corrompem os homens, são os homens que corrompem as instituições. Esse é meu ponto de vista. E aí a gente aqui desenvolveu alguns mecanismos para essa fiscalização melhores do que nós temos hoje. É aí que seria o caminho. Justiça mais rápida, mais eficaz. Nós temos aqui, inclusive... Mas nesse caso a apuração até que está acelerada, Está sendo né? acelerada, mas o problema é o seguinte, uma vez proferido o julgamento, a quantidade de recursos à disposição de um réu que tenha bom advogado é infinita no Brasil. Por isso é que está tramitando, está na hora do dia do plenário do Senado, hoje, né, e vem estando há algum tempo, uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 15, de autoria do senador Ricardo Ferraço. Eu fui o relator na Comissão de Justiça, que diz o seguinte, uma vez proferido o julgamento na primeira instância, sendo ele confirmado por um órgão colegiado, ou sendo ele já proferido por um órgão colegiado, como é o caso do Supremo, do STJ, a execução é imediata. A execução da pena tem que ser imediata. Pode até ser questionado. Pode, mas você continua com começa. Recurso, mas recorre na cadeia. Realmente a sensação de impunidade... Eu quando comecei, logo depois, quando estudava Direito, eu trabalhava no cartório criminal de um tribunal lá em São Paulo, Tribunal de Alçada. E naquele tempo, você era condenado e ia preso. Depois ele recorria preso. Né? A partir de uma prisão por pena privativa de liberdade acima de determinado número de anos. Né? Recorria preso. Eu me lembro que a gente recebia os autos com a fita vermelha, quer dizer, réu preso. Tem que dar prioridade e jogar logo. Mas a sentença já começa a valer, né? Começa a Faz valer, muita diferença claro. mesmo. Senador, infelizmente nós estamos com o tempo esgotado. Eu queria agradecer demais a sua presença e estender o convite para uma próxima vez a gente continuar conversando sobre o assunto. Com o maior prazer, quando você quiser. Muito obrigada, senador. A você que nos acompanha também, eu agradeço a sua atenção. Convido a entrar em contato conosco para dar sugestões, fazer suas críticas no 0800 61 2211, ligação gratuita, ou pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.